Aqui, só quero salientar aqui, nosso irmão, o Castro, médico da religiosamente, está usando as forças ectoplasmas que eles são próprias, acrescidas nos recursos de cooperação do ambiente e do bastante, como a vestimenta dele. Semelhante, essa energia transudam de nossa alma, né? Sai do nosso corpo, conforme a densidade específica de nossa própria vibração. Variando desde a sublimitude da radiação do incêndio até a substância pastosa que se opera. Ó que coisa interessante. Isso ainda ninguém pesquisou nas crisálidas dos variados fenômenos de metamorfose. A gente começa a perceber que o ectoplasma ele não é somente fenômeno de reunião mediúnica. O ectoplasma ele está interagindo na nossa vida. Quem é que faz metamorfose, gente? Qual é o bichinho que faz metamorfose? A lagarta que vira borboleta. As forças ectoplásmicas, elas não estão lá na reunião mediúnica. Elas estão interagindo na nossa vida, na natureza. Esse é um detalhe que eu quero deixar claro, para a gente fazer as correlações aí do que vai vir. Não é uma coisa que você possa simplesmente, eu não sou médium de efeitos físicos. Só lá no centro. Entende? Não, isso está imbricado na nossa vida, porque nós temos duplo etéreo. Todo mundo que está encarnado tem. Então, o que acontece? Isso daqui eu estou dizendo para vocês, ninguém ainda investigou, ninguém, no mundo todo. É uma coisa que está ali, Se aqui tivessem jovens, né? Aí não tem uma forma da ciência espírita para ser investigada. A presença do ectoplasma é um fenômeno de metamorfose. É muita coisa, né? Infelizmente a gente tem tanta dívida. Quem sabe a gente, daqui a umas 2 encarnações, começa também a poder trabalhar naquilo que a gente gosta de pesquisar. Castro ainda é o iniciante do serviço. À medida que tesouro e experiência, aí está um fator interessante para o nosso estudo. Manejará possibilidades mentais avançadas. Manejará possibilidades mentais avançadas. Isso está onde? No futuro, né? Não é? Não é o futuro? Futuro do presente? É a destinação do nosso amigo. E é a nossa também. Por quê? Porque a gente tem que lidar com o ectoplasma. A coisa que me surpreende, que me surpreendeu, e que eu gostaria de que vocês saíssem daqui surpreendidos, é que nós temos que lidar com o ectoplasma. O ectoplasma não é uma coisa que a gente tem que simplesmente deixa para lá. Nosso destino é nos tornarmos médios de efeitos físicos. Olha que coisa engraçada. Eu já estou antecipando o estudo, porque eu não sei se vai dar tempo mesmo. Se você dá paz, se você é nervoso, o que tem uma coisa a ver com outra? Eu estou usando as forças neuropsíquicas. Se eu sou histérico, boa parte das pessoas que têm fenômeno de poltergeist são pessoas histéricas. Curando elas psiquiatricamente, o fenômeno de poltergeist sumia. Aí o que a ciência, alguns parapsicólogos dizem? Isso tem nada a ver com o espírito. Porque olha só, ela ficou calminha, desestressada, entrou num processo de autoconhecimento involuntário, mas entrou, sumiu o poltergeist. É o que eles dizem. Tem livros aí que falam isso, com todas as letras. Por que eles dizem isso? Porque resolveu o problema da pessoa, sumiu o fenômeno. O que a gente fala em desobsessão?
A gente cansa de dizer aí, sério, quando vem um monte de gente pedir desobsessão. Quem é que tem que se curar na desobsessão? Não é o obsediado que tem que se curar? É a mesma coisa. Só que eles não sabem que a gente fala isso, né? A verdadeira desobsessão é a autodesobsessão. Se eu curo a minha mente, se eu fico com autoconhecimento, se eu começo a buscar outras coisas, consequentemente, o assediador não tem acesso a mim. E vai bloquear o acesso. Exatamente. É o que acontece com essas pessoas do poltergeist. Ah, não, aí não tem espírito aí. A pessoa foi para o psiquiatra, acabou o espírito. Por quê? Se analisou, não é assim não. Nossa amiga. Sobre o filme que eu vi, comentei para vocês verem sobre. Deixa próximo. Que depois é só. O Exorcismo de Emily Rose. Já comentei sobre esse filme aqui, fala direitinho sobre isso. Que é a questão do poltergeist, né? Como é o processo, por que aquela pessoa e qual a opção que ela tem de se livrar desse processo. O filme fala tudo. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou o Hilário, se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças práticas de se reveste a imagem que preferisse. Aí ele está falando da roupa que o nosso amigo está usando, mas isso aí é para tudo. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico. A gente não pensa com firmeza nem no campo físico. Entrevista com o Dr. Ricardo de Bernardi, sempre que tiver RBD falando, e temas relacionados com duplo etérico. Eu não vou ler a entrevista toda, que é longa, eu botei ela toda aí. Se vocês quiserem, eu posso mandar depois que eu botar a bibliografia e tudo mais, eu posso mandar para vocês via e-mail, né? Sei que vocês não vão ler nada mesmo, mas eu mando se vocês quiserem. Eu queria que você imprimisse. Aí já é muito complicado. Eu estou sem internet. Não, tudo bem. Isso é mais complicado, né? Com tanta gente caridosa aqui, né? Quem sabe? O fluido vital forma uma estrutura especial em nós ou está como que solto? Ele forma um corpo, de certa forma. Constitui o chamado corpo vital, também conhecido como corpo etérico. É o mesmo duplo etérico, tá? São sinônimos? Tem outros? Sim. Duplo etérico, corpo vital, corpo prânico, veículo do prana, corpo bioplásmico, holochakra, corpo energético, primeiro corpo de vitalidade capitano humano. 4. Corpo etérico é o mesmo que perispírito, ou corpo astral, ou psicossoma. Aí é aquilo que a gente comentou, né? Perispírito, corpo astral e psicossoma são sinônimos. Duplo etérico é isso? Não. Corpo etérico, corpo vital, é que liga o corpo físico ao perispírito. É uma estrutura, um corpo, um campo de energia, mas ele está entre o campo físico e o campo espiritual, astral. Voltando a falar daquela dimensão uma vez e meia. Ele tem a mesma intenção que o perispírito ao espírito. Ele é um intermediário. Ele é um instrumento do perispírito e do corpo físico. Algumas funções que a gente diz que é do perispírito são funções do duplo etérico. Ele é resultado da vibração molecular atômica, né? Do corpo, podemos dizer? Não. Sim e não. Sim e não. Eu não sei dizer se. Eu não sei responder isso não. Ele existe como consequência do corpo físico. Ele existe como consequência do fluido vital. Do fluido vital. Tá. Quem tem fluido vital tem duplo etérico. Então, esse fluido vital, ele se manifesta pela dinâmica do sistema físico. Isso. Agora ele, o que acontece? Ele é um campo que você pode dissociar. Você pode
colocar ele aqui do lado, como um todo. É como se diz. Por isso que o pessoal diz que é um duplo etérico, um corpo. Anderson, ele nasce como ser ou ele é criado através do perispírito para o ser que está nascendo? Quando a alma nasce, reencarna, forma um duplo etérico, forma o sacrazinho físico dela. Ele vem como propagação do perispírito. Não. Ele é aqui. Ele nasce apenas como ser. É um mecanismo natural. Vamos entender uma coisa. Aí a gente teria que. Deixa eu só rapidinho. Eu cortei aqui o Sérgio, cortei o Edson. Deixa eu só. Já dou a palavra a vocês. Só para explicar ela. Vamos voltar a Missionários da Luz, a encarnação de Sigismundo. Sigismundo, quando renasce, no ato do renascimento dele, ele ganha um duplo etérico novo, formado na interação corpo vital da mãe, perispírito dele e do plano superior, fazendo essas engrenagens ali. Então, no momento em que o perispírito se une ao corpo físico, nesse momento você surge o corpo etérico ao mesmo tempo, porque ali começa o óvulo, quando o espermatozoide chega lá, o vencedor, né? E ele fecunda o óvulo e o óvulo transforma em embrião. Nesse momento surge uma vida ali independente, né? Nesse momento surge um ser com um duplo etérico, que já a partir dali, daquele primeiro instante, já começam a surgir os centros de força e a energia circulando, como o Sérgio estava falando. A energia circula, né? Que o fluido vital circula, só que ele é um campo de energia. Nesse campo de energia, se você puder olhar e ver, você vai ver os centros de força e as energias circulando. Ele não é só a energia circulando, ele é todo esse campo de energia. Sim. Sérgio Edson vai falar um negócio também. Eu me lembro que no livro dos Espíritos, a gente lê lá que nós, quando reencarnamos, nós merecemos do fluido cósmico um quanto dessa energia, né? Nós somos responsáveis. Isso. Então ele não está exatamente igual ao corpo, ele é agregado ao corpo e ali ele se manifesta. Isso aí. Isso aí. O fluido vital é o mesmo que bioenergia? Sim. Então o corpo vital tem potência nas terapias energéticas? Sim. O fluido vital bioenergia é mobilizado nessa terapia bioenergética? Ele está afirmando. Ah, sim, perdão. Ó, duplo etérico é um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso, provisório. Por que provisório? Porque deixa de existir quando nós desencarnamos. Nosso fluido vital é dispenso. Porque o desencarne é justamente esse, a perda do fluido vital. Não. Quando você vai perdendo o fluido Não. vital, você vai desencarnando. Não necessariamente. É que isso não tem a ver com o nosso tema, mas já que você falou, o desencarne, algumas escolas vão dizer o seguinte: primeira morte, segunda morte. A primeira morte é o corpo físico. Você morre porque o teu corpo físico morreu. Teu corpo físico morreu. Mas há casos em que o teu corpo físico morreu, mas você está totalmente envolvido ainda com duplo etérico, com energia vital. É o suicídio. Então não necessariamente a causa da morte é a perda do fluido vital total. Não necessariamente. Pode acontecer situações em que a pessoa, de tão vampirizada, ela vai se esvaindo, ela vai perdendo, né, vai gastando o fluido vital pelas duas pontas, né? E aí vai surgindo as doenças, as enfermidades, e ela morre. Uma morte
natural pela idade, né? É o esgotamento do fluido vital. Sim. Na verdade, sempre tem, não a morte natural, não suicida moral, sempre tem fluido vital para ser disperso. Sempre tem algo para ser disperso. É difícil a pessoa ter uma morte totalmente limpa em termos de fluido vital. O nosso suicídio moral, ele, segundo algumas hipóteses, ele faz com que a gente carregue uma carga de energia etérica conosco. É o caso do suicida. Ele leva a carga etérica com ele. E aí ele acaba sendo vampirizado por espíritos que querem esse fluido vital, que ele ainda tem alguma coisa. Ou muitas vezes, no livro Obreiros da Vida Eterna isso acontece, os espíritos têm que chegar lá no corpo físico já morto, não tem espírito nenhum, e dispersar o fluido vital que ainda está no corpo físico, senão vampirizadores vão lá vampirizar, que nem a gente come galinha, né? Eles vão pegar aquela carguinha de corpo etérico. É por isso que em certas religiões há matança de animal. O duplo etérico, ele tem uma ligação, e o ectoplasma consequentemente também, com o sangue. Há muitas vezes em sacrifícios animais o desejo de obtenção de energia etérica, porque esses espíritos querem ainda o quê? O que o duplo etérico dá para o espírito? Sensação de estar vivo. Ele é um espírito ainda muito apegado, muito grosseiro. Ele quer ter sensação. É o que retém ele a terra. Essa energia etérica, e é feito às vezes muito trabalho de magia com isso, no cemitério. Essa energia etérica, ela dá sensação a esses espíritos. E muitos espíritos podem usar essa energia etérica para fazer mal aos outros também. Então a gente vê que isso dá pano para manga. Dá força. Mas vamos embora que atrás vem gente. Produção de ectoplasma. Função do... Há referência de autores espirituais de vulto quanto à questão do corpo etérico? Assim, André Luiz via Chico e Joana de Anjos via de volta. Pode ficar tranquilo, meu caro. As pessoas ficam logo nervosas quando escutam esses assuntos, né? Qual a função principal do duplo etérico? Veículo reservado da nossa energia vital. Absorve o fluido vital e distribui pelo corpo humano. 2, que é o nosso tema. Produção de ectoplasma. O corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. Portanto, participa diretamente na mediunidade de efeitos físicos e na materialização dos espíritos. Exteriorização de energias. Atua nos processos de radiação, passe magnético, projeção de energia vital ao paciente. Magos, médiuns, paranormais, feiticeiros usam de forma consciente ou não, com finalidade terapêutica ou criminosa, aquilo que a gente falou. O duplo etérico traz em si a programação do tempo de vida do indivíduo, o quantum, que você falou, de energia vital. Vou mandando porque aí ele fala: espíritos não produzem ectoplasma. E todos os estudos feitos sobre materialização de espíritos demonstram que esses fenômenos ocorrem somente na presença de pessoas que podem fornecer ectoplasma. Os espíritos não produzem ectoplasma, eles podem apenas manipulá-lo. Essa manipulação somente pode ocorrer com a conivência consciente ou inconsciente dos encarnados que fornecem o ectoplasma.
Se assim não fosse, esses fenômenos ocorreriam com tal frequência e intensidade que os desencarnados passariam a participar do mundo dos encarnados. Deste modo, pode-se deduzir que o ectoplasma é um atributo do corpo físico. O que se pode admitir que acontece é que os espíritos encarnados, durante a encarnação, manipulam-na. Isso aconteceria desde a concepção até o desencarne. Já falamos sobre isso. Sim. A matéria é paralela. Eu tentei falar 2 vezes aqui. Essa dimensão 1 vez e meia, ela existe e a gente não vê. Algumas pessoas conseguem enxergar esse campo de energia que permeia tudo, que é uma energia etérica. Por quê? Porque ela é um plano. Porque se existe algo, esse algo tem que existir em algum lugar. Ora, se o duplo etérico de todos os seres vivos existe, ele não existe no mundo espiritual, porque ele não é do plano espiritual. E ele não é exatamente do nosso mundo físico, que a gente não vê. Então há uma dimensão 1 vez e meia em que ele atua. Esse sistema dele, você está usando, né? Não é meu, mas eu estou usando. Nada disso é meu. Não, eu sou um jornaleiro. Que você está usando. Não, eu sou um jornaleiro passando informações. É porque quem se debruça sobre esse tema, por exemplo, uma pessoa que vê isso, ela vê essa dimensão e ninguém fala disso. Aí ela chega na casa espírita, a pessoa não sabe nem do que ela está falando, nunca ouviu falar disso. Então ele diz: esse cara não sabe de nada. Isso acontece muito. Muitos jovens têm renascido, cheio de questionamento, e as pessoas não sabem. Se chega na casa espírita, as pessoas não sabem. Olha quantas pessoas tem aqui hoje estudando. Então essa dimensão 1 vez e meia é onde você vê o quê? Os chakras. Quando você vê chakra de alguém, você está acessando essa dimensão. Tá? E você pode muitas vezes, no teu quarto, acessar essa dimensão vendo as energias. Elas estão aí. Ectoplasma, termo criado por Charles Richter, é uma substância que se apresenta, se acredita, força nervosa, tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, apresenta-se viscoso, embranquiçado, quase transparente, com um reflexo leitoso, é esvanecente sob a luz e considerado a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através deles, os espíritos podem atuar. Se perde, não é isso? Sobre a matéria. Há um caso da Kate King que as pessoas perguntam a ela, o espírito Kate King materializado, por que não pode acender a luz? Ela disse que se acendesse a luz, ela não diz que não sabe, mas diz que não pode, porque se acender a luz o fenômeno acaba. Aí eles acenderam a luz, e aí ela desmaterializou na frente deles. No final a cabeça dela ficou assim no chão, depois volatizou, né? Eu achei interessante isso. Para os espíritos, o ectoplasma é geralmente conhecido como plasma de origem psíquica que se estuda do médium de efeitos físicos. Trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico. Embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade. Eu ia botar aí, mas não deu tempo. Eu ia botar alguns pesquisadores pegaram o ectoplasma e analisaram de que ele era feito. Então tem várias substâncias
albuminoides, tem várias substâncias que compõem o ectoplasma, mas eu acho que eu não botei não. Geleia viscosa. Ó, Aulus diz naquele momento que a materialização ela é feita com ectoplasma, o fluido A das forças superiores, o fluido B, o recurso do médium, e fluido C, energias que tomaram a natureza terrestre. Então você tem para a materialização esses três fluidos, e o fluido C é o ectoplasma que o Hernando Guimarães chama de mineroplasma e fitoplasma e zooplasma. Zoectoplasma, mineroectoplasma e fitoectoplasma seriam os ectoplasmas da natureza. Esse daqui eu não vou ler, isso é muito complexo, não dá tempo para a gente entrar nisso. É de conhecimento que o ectoplasma localiza-se nas células humanas, constituindo-se como uma parte etérica das mesmas, é aquela dimensão 1,5. Essa matéria, que em alguns casos de acúmulo excessivo, apresenta-se como uma geleia viscosa de cor branca, semilíquida, sai através dos principais orifícios do corpo humano. É um dos elementos integrantes do nosso corpo vital, duplo etérico, sendo o envoltório intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Assim, Hernando Guimarães de Andrade, no livro Perispírito e Alma, Espírito, Perispírito e Alma, entende que o ectoplasma, em parte, anteriormente falando, ter sido do corpo físico, já vimos isso. Acrescenta que Crawford, cientista que também pesquisou o assunto, fez experiências com ectoplasma e percebeu que os médiuns que dão energias para a sua composição perdem volume corporal, o que comprova que foi extraída matéria dos tecidos do seu organismo físico. Isso é muito interessante. Você já falou isso na outra palestra? Falei? Os médiuns de efeitos físicos, muitas vezes eles doam ectoplasma, e como o ectoplasma tem a ver com a parte física ele fica leve, ele perde peso, e muitas vezes ele desmaterializa. O Peixotinho, que é um médium brasileiro já desencarnado, mais de uma vez as pessoas viram o espírito está materializado, a irmã Sheila está lá materializada, eles vão na cabine que está o Peixotinho e as pernas não tem perna. A perna dele desapareceu. Por quê? Porque o ectoplasma ele desvolatiza o processo. Materialmente falando. Ele atinge a um tal nível. Para você ver, mas isso é interessante para a gente compreender que matéria não é nada menos que energia condensada. Sério. Por isso que a gente não tem como fugir dele. Ele não é algo que você possa se livrar. O ectoplasma apresenta-se extremamente domesticado, adesão de partículas. O ectoplasma pode retornar, quando volta para o médium, o espírito se desmaterializou, volta para o médium, ele pode trazer substâncias sujas para o médium. Então, se você vai para uma reunião dessa, alcoolizado, o médium ele fica como se ele fosse alcoolizado. Se você comeu demais, o médium pode sentir até dentro dele como se ele tivesse comido. Daí a disciplina desse trabalho exige muita disciplina. E sempre lembro que sempre nessas reuniões o médium sempre perde um pouco de peso. Perde um pouco de peso. Não, mas eu não entendi. Você falou que o médium sente isso, mas o médium está doando energia, mas ele sente isso de quem? Em relação a quem? Ao paciente? Ou digamos, de materialização. Você tem o médium principal, o doador. Esse médium principal, ele materializou o espírito. O espírito se desmaterializou. Vou embora, minha gente. Chegou a minha hora.
vou subir. Eu não sou daqui. O José Grosso ele é um espírito grandão, ele brinca muito nas reuniões dele. Ô, minha gente, como é que é? Vamos cantar. Vamos cantar, gente, vamos cantar. Quanta luz. Aí o pessoal canta. Aí ele depois explica que ele manda cantar quando a reunião começa, a vibração começa a cair, as pessoas estão pensando em outras coisas, aí eles cantam. Senta aí, mano. Quanta luz. Aí agora, minha gente, vamos embora. É a minha hora, chegou minha hora, vou subir. Aí desmaterializa. Nessa desmaterialização, muitas vezes o médium absorve partículas estranhas, podendo causar reações no médium. No Frei Luiz há um caso, para vocês verem, a sintonia caiu e um obsessor se materializou. A revelia da equipe espiritual. Um obsessor materializado. Uma forma muito esquisita. O espiritual. Por quê? Porque caiu a vibração da reunião e eles conseguiram se meter. Isso que você está falando que capta, provavelmente é do mundo espiritual, né? Do plano espiritual. Não que está de presente. Meu. Mas pode pegar meu. Eu estou agitado. Mas você como médium na reunião? Ou como assistido? Isso que eu não me Não, Júnior. Numa reunião de materialização, não tem só o médium e o assistido. Tem o pessoal. Você é o médium de efeito espírito principal. Você que doa mais pode ectoplasma. Eu estou ali, eu sou o dirigente da reunião. Isso. Elas estão aqui vibrando em prece. A ambiência toda. A ambiência Então, toda. cada um de nós é responsável depois, se você não conseguir se restabelecer. Às vezes você vem, a pessoa está gripada, às vezes você está com a gripe. Entendeu? É contágio, né? Isso é assimilação simpática. Você assimila. Isso acontece. Pode acontecer. Quem está doando? Quem? O médium de efeitos físicos, ele está lá na cabine, quietinho. Tá. O espírito está materializado lá no salão, curando. Está lá curando você, está com a lanterna. Não, a sua ela. E a gente foi embora. Aí desmaterializa. O ectoplasma volta para o médium. Às vezes, aquele ectoplasma que está voltando com ele está voltando com substâncias estranhas, que são nossas, das outras pessoas que estão na reunião. Entendeu? Essas substâncias estranhas, às vezes o médium vem só com... O cara tomou vinho no almoço. O médium não deve. Ele vem com aquele negócio. Por isso que em muitas reuniões mediúnicas de materialização, o que eles fazem, os espíritos? Os livros de Frei Luiz diz assim: Fulano, Ciclano, Anderson, Fernando e Santos. Hoje não. Os espíritos vão dizendo. Estão dizendo quem pode e quem pode e quem não pode. Porque a pessoa não se prepara. Eles já vão cortando logo de cara. A pessoa já sabe. Alimentação errada. Lá na Isala falou que lá na Ramadista acontece também. O espírito fala: quem vem comer carne hoje? Não pode. Não pode. Uma delatora. É o ambiente, né? Você precisa do ambiente. O ambiente tem que estar sempre limpo, né? Porque o ectoplasma está na raiz de todo fenômeno onde o pensamento modifica a matéria. Exemplo: Luciano dos Anjos contou, há muitos anos atrás, que ele foi num terreiro de Umbanda em Niterói e ele presenciou um fenômeno interessantíssimo. O terreiro de Umbanda ficava numa disposição em que as pessoas que iam assistir, elas ficavam sobre cadeiras assim do lado. E o terreiro aqui, aí você vê o terreiro a céu aberto. A céu aberto, todo mundo a céu aberto. Mas as pessoas estão aqui sentadas em cadeiras, a gente está aqui. E o terreiro está aqui. E as pessoas fazendo lá a dança, né? De repente começa a chover.
céu aberto. A chuva começa a cair, mas não cai onde está todo mundo. A chuva, ela vai como que se espalhando ao derredor. Entra aí no estudo. Não, a gente está vindo no boi passando no desaberto, fica assustado. Vamos lá. A chuva cai e ela não caía em cima do ambiente do terreiro. Ela caía ao derredor. Havia uma proteção não vista por ninguém. Estão entendendo o fenômeno? Então o que acontece? Está atuando no físico? Você se molhou ou não? Então houve ectoplasma. Outro evento, também no terreiro de Umbanda. O cara incorporado, ele, um monte de cachorro, ele fazia assim, os cachorros faziam tudo fila atrás dele. Ele fazia com uma mão isso aqui, os cachorros iam para lá. Aí ele fazia uma dança dos cachorros. O cachorro vira lata de rua. Os cachorros entraram e ele incorporado, o médium incorporado, ele fazia aqui assim e os cachorros vinham atrás dele. Ele fazia aqui assim. Aí ele fazia aqui assim com a mão, os cachorros vinham tudo enfileirado. Fileirinha, e todo mundo olhando impressionado. Atua no campo físico? Atuou? De alguma forma, ele interagiu com os cachorros, o espírito incorporado no terreiro. Então, o que houve? Houve manipulação de efeitos físicos. Só é possível, não é porque aquele caboclo que estava ali tem poder, é porque no ambiente, ou ele, ou o médium, ou algumas outras médiums, tem ectoplasma ali no ambiente que permite que isso aconteça. E isso acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião em que possa ter esse processo. Há interferência na matéria, há ectoplasma. Isso é uma novidade interessante. Ali é um gráficozinho pequeno, 4 tipos de pessoas. Pessoa de 1 a 9, todo mundo tem ectoplasma, porque todo mundo tem duplo etérico. Mas a capacidade de ectoplasma de cada um pode não ser uma capacidade que torne ela um médium de efeitos físicos. Então eu tenho ectoplasma, todos nós aqui temos, mas eu não sou médium de efeitos físicos, eu sei disso. Eu não sou. A princípio eu não sou. Então eu criei um gráfico, tá? E o médium que faz, ele mesmo volita, ele levanta, ele fica flutuando é o médium, esse clássico. Eusapia Paladino, Madame d'Esperance, Fábio Machado, Peixotinho, são grandes médiums, tá? Mas há uma gradação. Uma pessoa não precisa ser isso daqui para ser médium de efeitos físicos. Aqui já é. E entre 10% e 50% há uma gradação em que a pessoa deve ter atenção a uma série de detalhes. Porque, mesmo que ela não seja um médium de grande monta, aquilo pode interferir na vida dela. Aí é o mesmo gráfico, tá? Na produção do ectoplasma. Ok? A gente está cansado de ouvir, né? Que o pensamento é a base, né? Todo o processo, toda a interação com o plano invisível. E sobretudo com o ectoplasma, qual o pensamento que vai sempre qualificar isso? Qualificar, essa é a palavra. Qualificar. Porque é uma energia que está intimamente ligada à energia da mente, né? Exatamente. Que é uma matéria que está aí e é o pensamento que vai. E ela vai ser desenvolvida com o uso da mente. Exatamente. É a mente, enfim, que vai conduzir, que vai manipular, que vai condicionar. Ó, Mathieu Tubino. Esse livro aqui eu não posso emprestar. Mathieu Tubino,
esse livro aqui, um fluido vital chamado ectoplasma, descreve experiência de vários anos em torno da tese de que o ectoplasma, estou aqui, tá? Não precisa necessariamente ser visível para que possa causar vários sintomas ao organismo de quem o produz. Tá? Produz sintomas no organismo de quem produz e não doa. Então, existe um ectoplasma invisível também, né? Exatamente. Existe. Que causa sintomas, e esse médico aqui, ele vai demonstrar uma série de sintomas: bronquite, tosse crônica, necessidade de respirar, sensação de aperto, dor no peito, sensação de haver um objeto na garganta, pigarro crônico, inflamação de garganta, coriza, rinite, sinusite, ronco, coceira nos ouvidos, sensação de entupimento, etc, 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 que é fruto de ectoplasma acumulado. Isso é reunião de passe, a tosse e tal, que a gente mais vê, né? Pessoas entrar com passe e ficar tossindo. Tá? Isso.